Tudo bem? Bom, primeiro quero agradecer o pessoal da Interação Fitness por ter feito o convite, já para ser o primeiro, né? Já para começar o final de semana. Tem uma sequência de palestras aí sensacionais até o domingo. Amanhã tem uma mesa redonda que eu participo também, o Leandro com o Ricardo, e espero que quem estiver presente aí possa aproveitar bastante conteúdo. O nosso tempo eu procurei trazer de uma forma assim, o mais didático possível o tema gestão descomplicada. A gente ficaria aqui, sei lá, uns 6 meses falando sobre gestão, né? Então, procurei trazer da ótica que na maioria dos meus projetos eu utilizo a sequência, os indicadores, aonde uma coisa influencia, né, na outra e nas tomadas de decisão, tá? Para entender um pouco, proprietários ou de estúdio ou de academia, ou pretende ter alguma coisa no fitness futuramente? Sim? Tem negócio já no fitness? Corpus. Legal, tá joia. Seja bem-vinda. Mais alguém? Pretende ter um... Legal, Leandro também, já sei. Bom, eu trouxe um exemplo aqui de uma academia, né? Vou tentar fazer de uma forma que vocês entendam um mês começando dentro de uma academia com 600 alunos. Traga isso para a realidade dos negócios de vocês, estúdios de personal, crossfit, enfim, né? Uma quantidade de alunos que vocês tenham lá em média no dia a dia. Todo negócio ele pretende de alguma forma, de um período para o outro, vou colocar aí de um ano para o outro, ele tem a ideia de crescer, né? Todo mundo quer que o negócio evolua. Essa academia aqui, ela tem, para esse mês que a gente vai trabalhar no dia de hoje, a previsão de crescer em 5% o número de alunos, tá? Então lá tem a previsão de crescer 30 clientes aí. Toda vez que a gente vai determinar algum tipo de ação durante o período, seja no mês, no trimestre, semestre ou no ano, quanto mais histórico a gente tiver, melhor, para a gente já saber o que vai acontecer lá para frente. Nessa academia eu vou trazer uma academia que já tem algum histórico, e quando a academia não tem histórico, então a primeira sugestão que eu já dou assim, já logo de cara, comece a medir tudo que você quer controlar e modificar o quanto antes. Muitas vezes a gente acaba entrando em alguns projetos que a academia tem 1 ano, 1 ano e meio, até 2 anos de existência e não tem medição de indicador nenhum. Então ela não tem medição, ela não gera indicador e as decisões são tomadas sem referência. E aí fica a gestão do achismo, né? Eu acho que esse ano eu vou melhorar um pouco, uns 10%, uns 20%. E achar não significa muita coisa, né? Costumo dizer que o número, ele não mente, ele é bem frio, né? 1 mais 1 vai ser sempre 2 lá no final, né? Às vezes a emoção pode ser que queira que seja 3, né? Mas não vai ser 2. Então, se não tem histórico, a obrigação é começar a fazer o quanto antes. Se já tem histórico, usar esse histórico para tomada de decisão, que é o que a gente vai fazer aqui, tá? Então, dessa academia de 600 alunos, eu quero terminar com 630. E eu já consigo prever quando o mês vai iniciar, quando eu já venho trabalhando com alunos matriculados em planos mensais, 2 meses, 4, 9, 12, eu já consigo saber quantos vencimentos eu tenho previsto para aquele período. Vamos tomar como referência o mês de abril, vai começar agora, segunda-feira. Então, eu já sei que no mês de abril, eu tenho 90 planos dessa academia para vencer. Todos os indicadores que eu vou trazer para vocês, eles possuem algumas referências de mercado, tá? Então, de vencimentos de contrato, é sempre interessante que a gente não ultrapasse ali os 25%, de 15% a 25% do total do número de alunos. Quando esse número de vencimentos é muito grande, a gente tem um trabalho muito desgastante, que aí daqui a pouco a gente vai ver o que acontece com a renovação desses planos, dificilmente vai ser 100%. Então a gente tem um trabalho muito desgastante de colocar aluno simplesmente para suprir o que saiu. E aí o crescimento acaba ficando não sei para quando, demora muito para acontecer.
Então é interessante identificar, sempre ficar numa zona intermediária ali de vencimentos. Quais as academias que nós temos um grande problema com o número de vencimentos muito alto? Aquelas academias que trabalham com muitos alunos mensalistas. Então, um aluno que paga mês a mês ali no balcão da academia, a academia não possui um sistema de cobrança automática, e aí fica dependendo da boa vontade do aluno encostar no balcão e renovar o plano. Essas academias têm 80% de planos vencendo todo mês. Imagina se o mês que vem dá uma dor de barriga em todo mundo e 80% dos alunos dele não vão mais. Se acontecer isso 3 meses seguidos, vai fechar, certeza. E depende muito dessa passividade, né? Fica muito passivo do aluno ter que ir atrás para renovar. Então, essa é a estratégia que a gente usa quando a gente começa a trabalhar com os planos mais extensos, por diversos motivos. Esse é um, fluxo de caixa é outro, e tudo que envolve previsão de investimentos e tudo que está envolvendo as receitas previstas já. Tudo bem? Então, essa academia está com 90 planos vencendo aí em abril. E aí eu vou para a hora da renovação, tá? A renovação também. Eu sempre trabalho com a renovação pelo menos a 60% do total que eu tenho para vencer. Por quê? Porque eu vou chegar lá na captação de clientes daqui a pouco. Vocês vão ver que a conversão de alunos, que é daqueles alunos que visitam e viram alunos na hora da matrícula ali, é um pouquinho menor. Esses alunos aqui, eles já estão lá treinando com a academia. Eles já têm um histórico de 6 meses, de 3 meses, de 12 meses, eles já conhecem o serviço. Então, pelo menos de cada 10 vencimentos, 6 renovações. Abaixo disso, tem algum problema lá dentro que o aluno simplesmente não está renovando o plano. Ele está indo embora e não está ficando mais tempo com a gente, tá? Então, eu coloquei aqui um exemplo de 45 alunos daqueles 90, 50% de renovação. É um indicador que está abaixo do que o previsto. Então, 45 renovaram, 45 foram embora. Só de renovação. Como que eu sei desse indicador? Com o histórico que eu tenho. Eu sei que minha academia vem trabalhando com 50% de renovação. Então, eu já consigo prever que eu vou perder 45 no mês de abril. Pode ser que tenha um mês diferente? Pode, mas a outra sugestão que eu vou dar para vocês, sempre trabalhem com as médias. Vão ter meses que a entrada de alunos é muito alta. Janeiro, fevereiro, março, agosto, setembro, outubro. Mas eu não posso trabalhar com a ideia de que vai sempre entrar essa quantidade de alunos. Assim como os meses de renovação acompanham também essa sazonalidade. Então, é interessante trabalhar na média. E aí eu costumo jogar sempre um pouquinho para baixo, né? Se eu tenho uma média ali de 60%, tem meses com 80%, vamos trabalhar no 60%, que a gente sabe que é tranquilo de acompanhar o número. Então, só que na renovação eu já sei que eu vou perder 45 alunos, tá? Cancelamentos. Também tem aqueles alunos que interrompem o plano no meio do caminho, por motivos que nem sempre são do nosso controle, né? Mudou de região, foi para outro estado, ou sei lá, perdeu o emprego, coisas que a gente pode até prestar um bom serviço, pode ter uma estrutura boa, organizada, limpa, mas não depende da gente simplesmente o aluno cancelar. Então eu já sei que eu vou ter uma perda, e esse número de cancelamentos também, ele não pode ficar muito fora aí de 1,5%, tá? Então acima disso já começa a ficar um pouco preocupante. E aqui nesse caso eu tive 15 cancelamentos. 15 cancelamentos também está ruim. Esses 15 cancelamentos está dando 2,5%. Por isso que eu já coloquei na perninha do vermelho ali. Então olha só, eu já tenho um histórico de renovação e cancelamento ruim. Aonde que isso vai impactar? Vai impactar agora porque eu vou ter que colocar gente para suprir só essa necessidade aqui. Concorda comigo? Só para eu ficar com 600 lá, eu já tenho esse monte de aluno aí que eu perdi, tá? E a somatória desses dois números que eu passei, as renovações que não foram realizadas e mais os cancelamentos, eles me geram um outro indicador, que é o indicador de rotação.
Esse indicador ele é pouco acompanhado. Não deveria, mas ele é pouco acompanhado. Ele é o resultado do total de desligados. Então, eu já perdi 60 alunos em relação à quantidade de alunos que eu comecei o mês. Então, eu perdi 10%. Eu sei que eu vou perder 10% do meu total de alunos esse mês. 10% de rotação. Por que ele tem que ser acompanhado? Porque ele mostra pra gente em quantos meses a média dos nossos alunos estão permanecendo na academia. Se eu tenho 10% de rotação todo mês, em 10 meses eu troco 100% dos meus alunos. 600 alunos foram embora. Eu tive que colocar 600 alunos dentro da academia em 10 meses só para ficar com os mesmos 600. É muito trabalho. Então, as tomadas de decisão em cima dos indicadores, elas vão direcionar exatamente aonde você tem que fazer o ajuste do gargalo. Aqui eu já vi que eu tenho um problema de saída, a torneira de saída está grande. O cancelamento e a renovação está muito alto. Está impactando, meu aluno está ficando pouco na academia. De 7 a 15% é interessante a rotação? É médio. Quanto mais alto, pior. Se eu rodar 20%, 5 meses o aluno na minha academia. Quer dizer que em 5 meses eu teria que colocar 600. Aonde acontece bastante isso? Academia que vende muito plano mensal. Academia que não tem estratégia de vender plano longo. É um sofrimento muito grande para a gente poder conseguir fazer o negócio deslanchar. Ele fica numa velocidade de cruzeiro, isso quando ele não começa a decair. Tá? Então, no final desse primeiro lado aqui, eu tenho já um saldo aqui. Então, eu comecei o mês com 600, eu sei que 90 planos vencem, 45 não renovam, 15 cancelam, então eu vou ficar com 540 nessa conta. Para eu manter os meus 600 alunos, eu preciso colocar novos 60 alunos dentro da academia. Para eu crescer os 5% que eu quero crescer, eu tenho que colocar 90. Os 60 que vão sair, mais os 30 que eu falei que eu vou crescer lá. Tudo bem? Tranquilo? Então aqui já dei alguns indicadores aí. Agora vamos ver como que a gente vai colocar esses alunos dentro da academia. Isso aqui é a parte de fidelização, agora a gente vai para a parte de captação. Tá? Qual a primeira forma de captação? Visita espontânea. Num belo dia de sol, alguém resolve entrar na academia e fazer a matrícula. Esse cara merece um tapete vermelho, ajoelhado e saudação ao sol, porque é cada vez mais raro o visitante espontâneo. Pergunta que não depende do fitness. Por que é cada vez mais raro a visita espontânea? Vou até usar um exemplo que aconteceu comigo hoje no hotel. Por que cada vez menos as pessoas passam na frente do comércio e entram? Porque é tudo online. Tudo online. Tem um outro fator. Seu nome é? Marília? Tem um outro fator, Marília. No nosso mercado, onde no mesmo raio existiam 10 academias, hoje tem 30, 40 mais ou menos. Independente do raio, se for o primário, se for o secundário. Então, quem vinha mais da ponta até o seu negócio, parou no meio agora. Não vem mais. Não visita. Sua academia já é conhecida antes do cara vir. Se ele veio na porta, é porque ele já te viu na internet. Alguma coisa ele viu. Alguém que citou você, mesmo que você não tenha, você tá lá. Pode ter certeza que o seu negócio vai estar lá ou você tá lá. Alguém vai citar você. Então, as visitas espontâneas, elas estão cada vez mais raras, tá? Mas ainda existe. Visitas espontâneas. Tem, inclusive, um número interessante para a gente ter de visitas, tá? Pelo menos ali de 15% a 20% do total de alunos que eu comecei o mês. Então, eu coloquei um exemplo aqui de 20%. Eu sei que eu comecei o mês com 600 alunos, pode ter certeza que eu preciso de pelo menos 120 visitas esse mês. Por quê? Porque senão a conta não vai fechar. O número de matrículas necessário não vai dar certo. Tá? Vamos supor que venham 120 clientes abençoados entrar lá na academia para me visitar. Eu preciso fazer um processo com esse aluno, com esse visitante, para que realmente ele tenha interesse em comprar, né?
Visitar uma coisa, comprar é outra totalmente diferente. Na internet tudo é mais bonito, né, Maria? Ao vivo é que a gente vai ver, né? Então, quando eu falo em conversão de visitas passivas, visitas espontâneas, em torno de 30 a 50, então de cada 10 que visitam, 3 ou 5 fecham a matrícula. Esse seria o indicador ideal para a gente trabalhar, tá? Então, coloquei um exemplo de 50% de conversão, tá? Estou dentro da média ali. Realizei 60 matrículas novas. Então, vamos fazer mais um saldo aqui. Para manter, eu precisava de 60 novas vendas, ok, das visitas espontâneas. Agora, faltam 30 novas vendas para eu chegar lá nos 90 que eu quero crescer esse mês. Ainda tem mais um percurso para percorrer. Já vieram as visitas espontâneas. O que mais que eu posso fazer agora para trazer pessoas? As espontâneas são espontâneas, passaram lá e entraram. O que a gente pode fazer agora para gerar mais contato, para gerar mais visita? Indicação. Já que foi o passivo, agora a gente tem que fazer o ativo. O Antônio tá afiado, eu combinei com ele antes de conversar. Essa era a hora que ele ia falar. Obrigado, Antônio. Outra forma de captação, indicações. A indicação, ela é uma questão de sobrevivência dentro do fitness. Ela não é nenhuma questão de ter um processo bem legal funcionando. Porque ali a conta já não fechou para a gente crescer. Isso porque eu fui legal. Coloquei 50% de conversão e eu coloquei que tivemos 120 visitas. Né? Não é sempre tão bonito assim. Então a indicação ela tem que ser feita, tem que ter uma estratégia para pegar a indicação. Eu já vou falar uma para vocês, que eu uso bastante. Eu começo em todo projeto que não faz captação de indicação, eu começo pelas novas matrículas. Pedir indicação para o aluno que está chegando. A barreira para o que está chegando é muito menor do que para quem está renovando, por incrível que pareça. É muito mais fácil. Por quê? Quem está chegando e já tem a intenção de comprar, qual que é a primeira coisa que o brasileiro adora fazer quando ele entra numa negociação? É pedir desconto. E aí, a gente cria lá as regras para as consultoras de vendas, né? Ó, você pode trabalhar até tantos por cento de desconto nesse plano, na ativação, tal. A gente dá a ferramenta, mas a gente não pede a contrapartida. Tem que ser uma via de mão dupla. Eu te dou o desconto, mas me indica alguém. Se eu colocar 3 indicações aqui no seu cadastro, eu posso justificar o desconto que eu te dei. Senão meu gerente vai brigar comigo. Mesmo que não tenha gerente. Mas precisa ser uma via de mão dupla. Sempre que você entrega alguma coisa, a outra pessoa tem que te entregar também. Tá? Então eu fiz um exemplo aqui, ó, de 3 indicações por venda. Eu tive 45 renovações e 60 matrículas. Multiplicando aí dá 315 indicações dentro de um mês. É coisa pra caramba. 315 nome e telefone. Aí depois disso, o que a gente precisa fazer? Ligar, né? Não adianta só pedir indicação também e jogar dentro do sistema, que o sistema vai fazer tudo sozinho também. E aí a gente vai lá para a parte dos agendamentos. Porque quando eu vou ligar para essa indicação, primeiro eu preciso explicar por que eu estou ligando e quem que me deu o contato dela para eu ligar. Não vai ficar meio esquisito, né? Aonde você conseguiu meu telefone? Olha, a Marília me passou seu telefone, ela começou a treinar comigo. E ela faz questão que você venha conhecer também. Inclusive a condição que eu fiz para ela, eu vou estender para você, se você vier nos conhecer e fizer a matrícula com a gente. Mas primeiro vem conhecer. Legal? Mais ou menos por aí. Então, agendamentos e visitas, das 315 indicações, vamos dizer que você conseguiu 30% de sucesso e falou com 95 pessoas, tá? 30% de sucesso, eu não vou nem falar que eu joguei para baixo esse indicador, porque é isso aí mesmo, tá? É baixo. É muito, apesar de ser indicação, ainda é um contato frio. Depois desses 95 contatos, eu consegui mais 30% de sucesso e consegui 30 agendamentos. 30 pessoas marcaram dia e hora para vir lá na minha academia para fazer um free pass ou para fazer uma aula experimental.
ou simplesmente para treinar com a Marília, que foi a que indicou aquela pessoa. E desses 30 agendamentos, eu consigo converter 50%. Aí eu já subi um pouquinho, porque se a pessoa veio fria, chegou na academia, aí é porque ela tem algum interesse real, tá? Então, desses 30, eu faço 15 vendas lá na ponta final. Esse processo aqui de indicação, de ligar, de fazer agendamento, esse é o processo que, infelizmente, a minoria faz. A gente estava conversando um pouco antes, porque esse processo aqui é processo de bastidor. Isso aqui não é processo no balcão da academia. Não dá para fazer isso aqui lá na frente, com um aluno entrando 7 horas da noite, querendo pagar o plano, liberar a catraca. Não dá. Isso aqui é um processo que tem que ser feito com calma. Tem que ligar, tem que agendar. Aí precisa ter uma agenda para colocar esse cara lá. Aí eu preciso ligar para confirmar que ele vem. De preferência, ele pode receber um SMS no celular dele também, reforçando que ele tem que chegar na cadeia, que ele vai fazer aquele agendamento naquele dia. Então é um processo demorado. Quanto mais ele é feito, mais aperfeiçoado ele fica. E aí eu costumo dizer para as consultoras de venda, quando eu estou em alguma academia, é o seguinte: quando você pegar gosto nisso aqui, você não vai querer mais ficar no balcão, porque sua comissão está aqui. O dinheiro mesmo está aqui. Porque a visita passiva, mais alguns aninhos, vai acabar. Não vai ter. Ninguém sai. Vocês não saem de casa para comprar um sapato ou um celular hoje sem pesquisar antes. Não sai. Dificilmente sai para algum lugar sem pesquisar. Nem para jantar a gente sai sem saber antes como que é o restaurante. Então vai diminuir cada vez mais. E aqui dá muito efeito. Porque eu vou ter 30% de sucesso. E aí eu tenho mais aquele monte de gente que não veio, que eu vou tentar reagendar de novo. E aí no mês que vem eu vou ter mais indicações. E esse ciclo não pode parar nunca. Por que ele não pode parar? Pelo seguinte, olha o nosso saldo 3 aqui. Não faltavam 30? E eu pedi 3 indicações. Eu consegui 30%. Eu converti 50% no final. Eu fiz 15. Não fechou a conta ainda. Faltam 15. E agora? Não bateu a meta. O que a gente faz? Eu não fiz tudo. Ou pelo menos eu olhei tudo. Eu identifiquei tudo que tinha para identificar. Agora tem uma coisa para fazer. Precisa revisar as etapas. Precisa detectar os gargalos. Determinar as ações. Comunicar a equipe. Aplicar. E continuar gerenciando. Sem abrir o mapa todo agora, que eu vou abrir no final, mas assim, do começo para agora, quais foram os 2 momentos que vocês viram que a academia tem problema aqui, que eu falei? Os 2 problemas da academia, dessa aqui pelo menos. Obrigado. Já pego. Renovação, 50% de renovação, eu falei 60%, né? Ali já foi. Cancelamento, 2,5%, era para ser 1,5%. Fazendo essa revisão geral, fechamos abril. Não bateu a meta, faltaram 15. Eu tenho renovação para melhorar e o meu cancelamento está muito alto. Renovação. Quem sugere alguma coisa que a gente pode fazer para melhorar a renovação? Renovação, o problema está dentro de casa, né? Porque vocês perceberam que a captação está ok? Tive 120 visitas, converti 50%, pedi indicação, a captação está ótima. A renovação está baixa, então meu problema está da catraca para lá. Tem alguma coisa lá dentro que não está fazendo o aluno ficar. O que pode ser? O que faz o aluno não ficar na academia? O que faz você não ficar na academia? Um estímulo. O que mais? Então vamos lá. Estímulo. Outra que você falou? Valorização. Estrutura. O que mais? Atendimento. Atendimento e estímulo pode estar diretamente relacionado. Limpeza. Marca. Forte. Eu faço parte de uma tribo. Estava falando dos 3.000 do CrossFit, né? É isso, né? Quem não é CrossFit é o quê? Quem é do CrossFit?
Quem não é CrossFit? É tipo CrossFit, né? É tipo CrossFit. Né? É cross, sei lá o quê. São várias coisas que fazem a pessoa não ficar na academia. Então, vai ter que parar, fazer uma análise e tentar detectar o que está fazendo o aluno não ficar. Como que a gente consegue identificar de uma forma assim, menos subjetiva, os motivos pelo qual o aluno não está renovando? Pesquisa. Com quem? Em que momento? Feedback dos professores. O que mais? Tem várias que dá para fazer. Feedback dos professores. Ligação para os inativos e entender por que eles vão ficar. Vocês fazem? Em quanto tempo que ele se desligou? Até um ano? Com que periodicidade? Ou não? Um ano. Depois que ele se desligou, daqui a um ano você fala com ele? Mensal. Boa. Essa pesquisa com o inativo é fantástica. Sabe por quê? Na hora que ele cancela ou na hora que ele não renova, ele não vai te falar. Aí daqui 3 meses, pelo menos, ele vai... Se você não quiser fazer mensal, né? Para quem não faz, começa com 2, 3 meses, liga daqui 2, 3 meses que a verdade aparece. Vou te falar a verdade. Teve um professor lá que não estava me atendendo legal. E aí ele não te falou isso lá quando ele saiu. Quando ele saiu, ele falou assim, tô falta de tempo, tá ruim, a minha rotina mudou. Ele não vai falar a verdade. Daqui uns 2 meses aparece, tá? Então pesquisa com consultor de venda, com professor, com inativo e pesquisa com ativo. Pesquisa com ativo é muito fera. Sabe por quê? Porque o ativo que ele fala mal, ele ama você, porque ele quer ficar. O ativo que não fala nada, esse cara vai embora. Certeza que ele vai embora. Sabe caixinha de sugestão? Então, tem dono de academia que tem pavor daquela caixinha lá. Aquela caixinha tem que ser a primeira coisa que segunda-feira, se você não tem, tem que ter. Porque o cara que colocar lá, ele quer ficar. Já ouviu a história da senhorinha que reclamava todo dia do pão da padaria? Todo dia ela reclamava do pão da padaria. Até que teve um dia que o dono da padaria perguntou para ela: por que a senhora reclama todo dia? Por que a senhora não vai para outra padaria? Ela falou: porque eu gosto dessa. Eu quero que você faça o melhor pão para eu continuar aqui. Eu gosto da padaria. É bem isso. O aluno que reclama, ele merece até bombom por ele ter dado a sugestão da reclamação. Falo isso porque eu fazia isso quando eu tinha academia. Eu juntava todas as minhas sugestões em um ano. Quando completava um ano, que era aniversário da academia, cada sugestão ganhava 2 bombons no pacotinho. Cara, ele me ajudou pra caramba. É um consultor que tá lá. É o consultor que me paga, né? Ele me paga para ele me dar consultoria. Então tem que ser muito assistido. Então tem esses vários fatores aí que a gente pode identificar para poder melhorar a renovação. Muitas vezes as melhorias são menores do que nós imaginamos. Ou elas estão no sentido totalmente oposto do que a gente está pensando. Às vezes a gente está pensando em reformar o banheiro e o cara só quer um colchonete melhor. O banheiro está ótimo para ele. 2 chuveiros, 3, 5 regras, resolve a vida dele. E a gente jura que precisa ter 10. E não é um problema o banheiro. Então, ouvi muito essa galera, tá? E aí, quando a gente tem esse cenário, aí eu dei um zoom, ficou bem pequeno, mas assim, esses indicadores que eu trouxe para vocês, até por conta do tempo, né, eu falei, eu vou tentar focar nos principais, porque eles podem, assim, eu costumo falar, dá para explodir cada um deles. A gente pode controlar renovação por carteira de professor, conversão por consultora, quantidade de indicações e renovações por consultor, enfim, dá para fazer N coisas. Mas eu sempre costumo sugerir assim, só meça o que você vai usar para tomar decisão. Não vai ficar medindo para colocar número lá no papel ou na tela do computador e não usar para nada. Então, se não tem nenhum indicador hoje lá na estrutura, ou se você não sabia por onde começar, pega 2 desse daqui e comece. Depois que você sentir firmeza que o seu número está sólido, adiciona mais 2 e mais 2, e aí começa a criar ramificação.
e assim vai, tá? Eu fiz de propósito que o cancelamento fosse bom e a minha captação fosse ruim. E se eu não tivesse 120 visitas passivas? Qual o setor que traz visitas para a academia? Quem que mostra a academia para todo mundo e fala, vem conhecer? Marketing. Sabe os centros de custo? Todo mundo tem lá, né? Folha de pagamento, aluguel, tal. Sabe o centro de custo mais zerado do mercado? Marketing. Ninguém investe em marketing. Ou investe muito pouco. E quando você vai ver o centro de custo do marketing, é assim, a hospedagem do site e 5 mil folhetos que eu imprimo a cada 3 meses para panfletar a região. Não tem Google, não tem impulsionamento de mídia, não tem nada. Então, você está pisando pouca gente, tem que investir no marketing. Tem que ficar conhecido cada vez mais. Online, offline, eu não sou contra panfletagem local. Principalmente academia de bairro. Você tem um público muito localizado ali que às vezes nem todo mundo está te encontrando no Instagram, sei lá. Então, tem que ter as parcerias locais, mas não pode faltar marketing. Captação é a sua propaganda que vai fazer mais pessoas visitarem ou não. Indicação é um ativo dentro de casa, né? As pessoas fazendo marketing para você. Indica e vai falando bem, experimenta o serviço e fala bem do serviço. Mas e até o cara querer experimentar e não tem nenhum amigo dele treinando lá? Vai ficar esperando algum amigo do cara começar a treinar? Não. Tem que trazer gente de alguma forma, tá? Então, assim, eu não sei se eu passei meu tempo ou se eu não passei, mas esse foi o recado que eu quis trazer para vocês hoje. Tentei descomplicar de uma forma que vocês entendam que tudo isso aqui está ligado. Não dá para fazer ação isolada. A gente pode ser muito bom de captação e a renovação ser ruim, pode ser muito bom de renovação e a captação ser ruim. Uma coisa não vai sobreviver sem a outra. Não dá para fazer gestão de forma pontual num setor só, tá bom? E é isso. E aí eu fico à disposição agora para vocês, se tiverem alguma dúvida, estou por aqui, tá bom? Obrigado.